Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 28, a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos e em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinha campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao var, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o vaiva, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando o infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soube entender, de pronto, prosseguiu adiante são e salvo para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas,
mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Como sempre acontece muitas vezes, a leitura do texto nos comove verdadeiramente. O texto é muito simples e, assim, de uma sensibilidade, de uma inteligência, de uma poesia e de uma capacidade clara de falar da maneira que Deus muitas vezes responde, muitas vezes não, sempre, responde às nossas preces, cuida de nós, ainda que nós não consigamos ou possamos perceber a cada momento a sua misericórdia, a sua mão paternal, maternal, a cuidar de cada um de nós. Somos ainda crianças espirituais. Algumas vezes as pessoas questionam Deus. E é natural que assim seja, porque a nossa condição ainda espiritual, intelectual, emocional é muito pequenina e a nossa inteligência é muito limitada, mas muito limitada mesmo, para poder ter a pretensão de entender Deus e as suas leis. O melhor que nós podemos fazer é realmente perceber a sua perfeição em nós, que somos obras suas, e na natureza à nossa volta, que nos fala de um poder maravilhoso, um poder infinito, um amor, um escultor, um criador, não é? Que é, como nós sabemos, pelas descrições que já temos em O Livro dos Espíritos, esse ser onipotente, onisciente, fonte de todo o amor possível e muito além do que a gente entende de amor, de misericórdia e de justiça. É esse ser, é esse poder que rege, que controla as nossas existências. Um amor inconcebível. Então, se nós sabemos disso e confiamos nesse conhecimento, apesar de não termos capacidade ainda de entender Deus e de entender as suas leis e os seus mecanismos, esse texto nos fala de uma maneira tão simples e tão sábia do quanto nós somos cegos e incapazes, muitas vezes, de reconhecer nas dificuldades do dia a dia, nos desafios do dia a dia, na turbulência, nos obstáculos que muitas vezes nós enfrentamos, a mão de Deus, a divina providência e previdência, a sua misericórdia, as leis perfeitas, magnânimes, atuando a favor de cada um de nós dentro das nossas necessidades específicas. Então esse texto é um convite ao aprofundamento da nossa fé, da nossa entrega, colocando de forma tão simples, numa história tão simples, não é? Talvez o dizer que Deus escreve certos por linhas tortas, né? Então, para nossa apreciação de crianças espirituais, está tudo torto, está tudo fora do lugar. Tantas vezes, mas tantas vezes mesmo as criaturas se sentem assim, esquecidas por Deus, como se as suas preces não foram ouvidas. E isso ainda é resultado da nossa capacidade extremamente limitada de entender Deus. Então fica aqui o convite para que nós, a partir dessa lição, trabalhemos nessa relação de confiança com Deus, de entrega e de acolhimento de tudo aquilo que vem na nossa vida, acreditando, sabendo que o universo, que Deus, que essa força grandiosa
trabalha constantemente a favor da nossa redenção. Tudo que vem em nossa vida tem o propósito do nosso próprio reerguimento, da nossa cicatrização, da nossa iluminação, de trazer de dentro de nós o Deus que existe, que habita na intimidade dos nossos seres. Que Deus então nos dê cada dia mais visão espiritual, sensibilidade, maturidade para estar com Ele, para comungar com Ele, para confiar nele, para fiarmos juntos a nossa existência nessa relação de amor e de entrega. Muita paz a todos.